canal do mundo do futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar toda a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que já começa nessa quinta-feira, tá? E também, lógico, notícias do Mercadão da Bola, né? Que tá agitadíssimo, por sinal. Bom, começando pela Série B, amanhã, quinta-feira, 9h35 da noite, abertura de rodada com Ferroviária de São Paulo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Beleza? Amanhã, 9h35 da noite, Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Avaí de Santa Catarina e Curitiba. Sábado, 4 horas da tarde, Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Sábado ainda, às 8h30 da noite, vamos ter Atlético de São João del Rei, Minas Gerais, contra o Cuiabá. Beleza? Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Sábado, 6h30 da tarde, ou da noite, né? Como prefiram. Clássico goiano. Goiás e Atlético Goianiense. Sábado, 6h30 da noite, ou da tarde. Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Atlético Paranaense e Operário do Paraná. Confronto paranaense, próximo domingo, 4 horas da tarde, Série B. Vamos lá, gente. CRB de Alagoas e Clube do Remo. Domingo, 6 horas da noite, Série B, Campeonato Brasileiro. Bom, gente, saindo do domingo e voltando para sexta-feira, Vila Nova e Novo Horizontino. Sexta-feira, no caso depois de amanhã, às 7 horas da noite, Série B, Campeonato Brasileiro. Volta Redonda e América Mineiro. Domingo, 8h30 da noite, Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Amazonas e Chapecoense. Próxima segunda-feira, 7 horas da noite, Série B. Bom, gente, para fechar essa próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, segunda-feira, 9 horas da noite, Criciúma e Paysandu. Série B, Campeonato Brasileiro, beleza? Próxima segunda-feira. Vamos agora para outros resultados aqui. Bom, gente, nesse áudio aqui agora eu vou gravar 3 resultados, né? Aqui, de mais importância nesse dia. 4 resultados, vamos lá, beleza? 2 aqui, 2 em outro áudio. Bom, o RB Leipzig da Alemanha fez um amistoso contra o Santos nessa quarta-feira, lá em Bragança Paulista, né? No estádio Navia Bichedi, estádio do Bragantino. E bom, 3 pro RB Leipzig da Alemanha, gols marcados por Xavi Simons, o holandês, 2 vezes, e o belga Openda. RB Leipzig 3, Santos 1, gol de Rian, beleza? Amistoso internacional. Bom, o Chelsea venceu o Betis da Espanha pelo placar de 4-1. Gols do Chelsea aqui, Enzo Fernandes, aqui também o Nicolas Jackson, o Jadon Sancho e também o Caicedo marcaram os gols do Chelsea. O Zezuli, Zezuli mesmo, o nome, Zuzuli, bom, jogador marroquino, né? Marcou o gol do Betis. Chelsea 4, Betis 1 e o Chelsea é campeão da Conference League, beleza? Bom, gente, destacando também aqui 2 resultados aqui pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, primeira e segunda divisão. Pela primeira divisão, o time do Bahia venceu o Fluminense por 2-1. Pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro Sub-20, fase semifinal, o Sport perdeu para o Avaí de Santa Catarina por 2-0 e está eliminado do Campeonato Brasileiro Sub-20. Beleza? Pela Copa Pernambuco, categoria Sub-17,
o Sport voltou a vencer o Ibis, dessa vez por 4-0. Aqui também, gente. Pela Copa Pernambuco, categoria Sub-15. Aqui eu passei antes, foi categoria Sub-17, tá? Pela categoria Sub-15, o Retrô venceu o Tubarões por 1-0 aqui. Copa Pernambuco, categoria Sub-15, né? Vamos em frente. Vamos lá, gente. Já começando notícias do Mercadão da Bola, tá? Vou colocar essa notícia sobre o Chelsea, né? Os amigos já perceberam aí que o Chelsea é campeão da Conference League, mas o dado histórico não é esse. O dado histórico é que o Chelsea é a única equipe na história do futebol europeu, beleza? A vencer as 5 grandes... como é que eu posso dizer? Ou, na verdade, os 5 grandes títulos, digamos assim, de maior repercussão no futebol europeu. Sendo um desses títulos já uma Copa extinta, né, que não existe mais, tá? Vou explicar. O Chelsea se torna a única equipe europeia a vencer essas 5 conquistas aqui, a ter essas 5 conquistas. Vamos lá. Liga dos Campeões, Liga Europa, Conference League, aqui conquistou nessa quarta-feira. A Recopa Europeia, que é uma antiga competição que já não existe mais, mas é uma competição histórica, né? Aconteceu e o Chelsea conquistou. E a Supercopa da Europa, beleza? Que essa ainda existe, beleza? Que é justamente o campeão da UEFA Europa League contra o campeão da Champions League, né? E o Chelsea também já tem um título dessa competição. Lembrando que o Chelsea, se for mais a fundo também, né? Quando você sai da Europa e vai para o mundo, o Chelsea também já foi campeão mundial, né? Então o Chelsea aí tem todos os títulos das principais categorias no futebol europeu. Como eu falei, já foi campeão mundial também, saindo um pouco da Europa, né? O Chelsea, com tudo, né? Entrando para a história aí. Vamos lá, gente. O Matheus Pereira, que ontem eu falei aqui no Mercadão da Bola, que saiu do Eibar da Espanha, fechou com Fortaleza, já foi oficializado, tá? Até 2027. O jogador Luiz Henrique, cria da base do Botafogo. Ele que estava no Olympique de Marseille por 25 milhões de euros, agora sim, novo jogador da Inter de Milão. Bom, gente, o centroavante Ragnarage saiu do Kaiserslautern, da Alemanha, e é o novo reforço do Colônia, também da Alemanha, né? O Gibal, zagueiro, saiu de um clube onde ele estava no futebol francês e é o mais novo reforço do Krasnodar da Rússia. Vamos lá, gente, só para dar a informação completa, né? O Ragnarage, que eu falei aí, centroavante, ele assinou com o Colônia até 2029. E o Gibal, zagueiro que eu falei aqui, fechou com o Krasnodar da Rússia, fechou até 2027 com o Krasnodar. E ele não vem do futebol francês, não. Ele é brasileiro, mas vem do futebol da Moldávia, do Sheriff. Beleza? Bom, gente, o jogador Michael Kayode saiu da Fiorentina e fechou com o Brentford até 2030 por 2,5 milhões de euros. Brentford da Inglaterra, né? Jorginho, meio-campista ítalo-brasileiro, se despediu oficialmente do Arsenal e é esperado no Flamengo entre os dias 5 e 6 de junho para assinar contrato e ser oficializado, né? Pequena correção, gente, o jogador Michael Kayode, que eu falei aí que vai para o Brentford, fechou por 17,5 milhões de euros, tá? Com o Brentford da Inglaterra, vindo da Fiorentina e não 2,5 milhões, tá? Correção feita. Aqui vamos para essa situação. O Betis da Espanha vai comprar por 9 milhões de euros, em definitivo, o zagueiro brasileiro Nathan, do Napoli, da Itália. Vamos lá, gente. O zagueiro brasileiro Caio Pantaleão, do Krasnodar, é um outro que deve chegar para o Botafogo. Ontem eu falei do Abner,
lá do Juventude, e um outro zagueiro que deve chegar é o Caio Pantaleão. O Vasco conseguiu uma bela vitória, né, na FIFA nessa quarta-feira, que foi se livrar do transfer ban, a qual a FIFA o submeteu por dívidas. E devido a isso, o Vasco já pode voltar a contratar e inscrever jogadores, né? Vamos lá, gente. O atacante Clayson, que estava no Mirassol, fechou com Curitiba, tá? Tá chegando pro Coxa. O atacante Araújo, gente, com passagem por Goiás, Fluminense, por aí vamos. Cria da base do Porto de Caruaru aqui, Pernambuco. Ele tá voltando ao Porto de Caruaru. Ele já tinha se aposentado do futebol há muitos anos, passou pelo Náutico também. E com 47 anos, o atacante Araújo vai voltar a jogar pelo Porto de Caruaru, a segunda divisão do Campeonato Pernambucano, que ainda vai começar. Bom, gente, o atacante Didira, histórico do futebol alagoano, já passou pelo Santa Cruz aqui em Pernambuco, é o novo reforço do Central de Caruaru. Beleza? O atacante Rafael Macena é um outro reforço do Central de Caruaru, esse que também passou pelo Santa Cruz aqui em Pernambuco. Bom, o zagueiro Murilo estava atuando no Asa de Arapiraca, pelo que eu entendi, está voltando para o Retrô de Pernambuco. Narson, zagueiro cria da base do Sport, havia sido emprestado no começo do ano, voltou de empréstimo e agora está sendo emprestado de novo, dessa vez para o Imperatriz do Maranhão. Álvaro Montoro, do Vélez Sarsfield da Argentina, deve ser o novo reforço do Botafogo, gente, segundo informações. O jogador Munir e também o jogador brasileiro Vitinho estão saindo do Al-Fateh, da Arábia Saudita, ficando livre no mercado, né? Bom, gente, os jogadores brasileiros Caio e João Pedro também estão de saída aqui, mas do Al-Ahly dos Emirados Árabes, beleza? Maximiliano Allegri, treinador italiano, deve ser o novo treinador do Milan da Itália. Yuri Lima, volante, também influencer, né? Ele está se aposentando do futebol, gente. Teve como seu último clube o Mirassol e agora irá se aposentar do futebol aos 30 anos, tá? Vai seguir outra carreira. Álvaro Arboleda. Não tem nada a ver com o zagueiro de São Paulo, tá? Esse será treinador do Real Madrid B. Gente, é o novo treinador do Real Madrid B. Bom, gente, para fechar minha parte, João Paulo Meia e também o atacante aqui. Vou dar uma checada, gente. Tá que estamos esquecendo o nome dele agora. Mas esse jogador João Paulo tá fechando com o CSA de Alagoas, tá? Para a Série B, para a Série C, né, do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, para fechar, o atacante Matias Cavaleri, que passou pelo Paysandu recentemente, é um outro reforço do CSA de Alagoas para a Série C do Campeonato Brasileiro. Aqui também Ítalo Carvalho, atacante que estava jogando no Seul da Coreia, voltou de empréstimo e irá reforçar o Volta Redonda na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, galera, abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí e vá!